Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e do nosso Criador esteja dentro do vosso coração. Eu quero falar sobre um assunto que é interessante. É a relação assim que eu vi, eu acabei assim percebendo da congregação cristã no Brasil e a máfia italiana. É engraçado, né? Parece que a congregação ela sempre teve uma ligação muito forte com a Itália na sua origem, no seu início, né? Mas a questão, meus irmãos, é a seguinte: há tempos atrás, eu comecei a assistir aqueles filmes do Poderoso Chefão e por algum motivo eu me identificava com aquele filme. Eu assisti, por exemplo, Grande Chefão 1, 2, 3, 4 e todo filme da máfia italiana eu assisti. E confesso que às vezes, meus irmãos, eu parava para pensar, falava, por que eu estou vendo esse tipo de filme? Por que que Porque a gente vê o filme que a gente se identifica, que de alguma coisa assim nos toca, nos faz ir até o final do filme. E às vezes eu me questionava por que eu gosto desse tipo de filme, né? Porque eu olho a máfia, eu vejo essa organização, eu vejo isso tudo assim, me identifico com isso. Estranho. A minha vida sempre foi dentro da igreja. Desde que eu nasci, sempre foi dentro dos átrios da congregação. Ainda criança, eu brincava lá no Brás, quando tinha reunião de ministério. Era interessante. E eu estava ali vendo o filme da máfia, já na idade adulta, já casado, pai de filhos, e me identificando. Certa vez, eu estava aqui no Rio de Janeiro e estava visitando um irmão que é ancião da igreja. Ele era bem conhecido aqui no Rio de Janeiro. E a gente estava falando sobre vários assuntos e eu toquei na questão da máfia, porque ele era o grande chefe da família dele, né? Então toda a família dele, filhos e filhas já casados, né? Eles sempre iam lá na casa do ancião. E ali eu observava aquilo. Esse ancião parecia um chefão da máfia, porque além de ancião, ele também é um homem rico, né? Um homem rico, um homem com contatos assim com a política em Brasília, porque isso ajuda nos negócios, né? E eu vi assim uma relação assim muito íntima na maneira como a família, os amigos, os empregados tratavam esse irmão, como eram tratados os chefões da máfia. E um dia eu brincando falei com ele, é interessante, o irmão parece um chefão da máfia, né? Chefão da família. E ele riu. Mas ele riu assim, não num sinal de desaprovação, porque ele entendeu o que eu estava querendo dizer. E aí a gente conversando acerca desse assunto e da congregação, nós começamos a traçar um paralelo sobre como a organização da congregação cristã no Brasil funciona, o domínio que as famílias exercem na congregação, como existe o chefão e como os chefes menores, apesar de na sua região serem famílias poderosas que mandam na cidade, mas que eles prestam submissão à autoridade dos chefes maiores.
E os grandes chefes sempre estiveram no Brás. E sempre teve o grande chefão, o poderoso chefão. E aí eu fui entendendo por que os filmes da máfia italiana, eles me agradavam e aquilo, eu me identificava com aquilo. Aí nós começamos ali na conversa a traçar os paralelos. E eu vi que a congregação cristã no Brasil, ela é administrada e organizada exatamente como a máfia italiana. São famílias que governam um estado e debaixo da família que governa o estado tem a família que governam as cidades e a forma como é respeitado esse nível de hierarquia, a autoridade dos chefões e como vem a punição, a única diferença, meus irmãos, minhas irmãs, é que a congregação cristã no Brasil não usa arma de fogo e nem manda assassinar com tiros ou jogar no mar com um concreto amarrado no pé. Mas se a gente for traçar também um paralelo, assim, de uma maneira psicológica, é a mesma coisa. Os chefões mandam matar, mandam executar, isso psicologicamente. Quantos irmãos, por desobedecerem ordens ou não agirem conforme a organização impõe, a cabeça deles foram cortadas. Não no sentido literal, mas no sentido psicológico e no ministério. Quantos homens tiveram suas cabeças cortadas? Quantas famílias foram tiradas do poder por, às vezes, insubordinação, por rebeldia, por não acertar os caminhos segundo as ordens dos grandes chefes. Meus irmãos, minhas irmãs, queiram a mente dos fanáticos, ignorantes, pelo fato de ignorar isso, né? Não estou chamando, não estou xingando ninguém. Mas existem os fanáticos que, através da crença, eles ficam cegos e não percebem nada. E existe a ignorância, que desconhece os verdadeiros fatos, o que vai por trás de tudo, né? E desconhece. Então eles simplesmente continuam nos rituais da organização, nos cultos, né? Na liturgia, sem se aperceber, ou então passando pano nas coisas que acontecem dentro da organização CCB. Um dia desses, nesta semana, eu estava vendo um vídeo que apareceu para mim na televisão. Eu assisto o YouTube pela Smart TV, na TV, né? Aí eu estava vendo alguns vídeos e apareceu um irmão que ele diz que ele é sobrinho do Espina. Quando ele estava falando, ele estava reclamando de um golpe que um chefão da congregação sofreu há anos atrás. Quem conhece o histórico da congregação vai saber o que eu estou falando. Foi o irmão Nicolau, que armaram um golpe para ele, acusaram ele até de homossexualismo, né? Colocaram isso publicamente. Criaram lá segundo o que eu fiquei sabendo, foi uma armadilha. E um outro irmão que pertencia à chefia grande, mas não era o grande chefão, mas estava de olho no cargo. Ele e o filho dele armaram e tomaram o poder. E desde então, a congregação cristã vem tomando rumos completamente diferentes dos anteriores,
porque estava agora debaixo de uma nova chefia. Novas famílias tomaram o poder, se perpetuaram. Mas agora, ultimamente, o último chefão dessa linhagem aí, que é o nosso irmão, que foi, agora, ele saiu, o presidente da congregação, ele saiu alegando motivos de saúde. E agora quem tomou o poder foi o irmão Salvador. Irmão Salvador, e agora é o grande chefão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse irmão que se diz sobrinho do Espina, para quem não sabe, o Espina era um milionário, dono de grande indústria, e era um chefão também lá da congregação cristã no Brasil. E esse irmão se diz sobrinho, e estava falando de um outro irmão, e por ser acho que neto do fundador da congregação cristã, né? O irmão Franciscone, então ele reclamava poder para isso. Eu sei dizer, meu irmão, minha irmã, eu vendo o vídeo desse irmão, ele dizendo que agora o Salvador vai colocar tudo no eixo. E antigamente a obra de Deus estava diminuindo. Olha só como eles falam sem pensar. Se a obra é de Deus, como é que alguém pode meter a mão, tomar poder, ter autoridade sobre o povo que se diz povo de Deus? E aí esse irmão falava, agora a graça de Jesus Cristo vai voltar para o rumo. Como é que, se é a graça de Jesus Cristo, como é que Jesus iria deixar que famílias tomassem o poder? Meu irmão, minha irmã, para quem tem olhos abertos, ouvidos atentos, e já não está debaixo do domínio da doutrinação, e já não é vítima do fanatismo, consegue entender que quem domina na congregação são famílias. E famílias numa estrutura idêntica, sem tirar nem pôr, com a máfia italiana. E aí, naquele dia, conversando com esse ancião, né, nós estávamos rindo a respeito de como a congregação cristã no Brasil é uma grande máfia. E ali, nas nossas conversas, nós sabíamos de coisas absurdas sobre a congregação cristã no Brasil que não chega ao povo. E quando chega, o povo fanático fala, misericórdia, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Ninguém toca na obra de Deus. A obra de Deus é limpa. Só que fecha os olhos, passa pano para esse golpe que o grande chefão lá atrás sofreu na congregação. E aí daí, então, aconteceram coisas absurdas, e vem acontecendo coisas absurdas nas lideranças, nas famílias da congregação. E agora parece que houve uma reviravolta, né? A gente vai acompanhando assim, já de longe, já sem muito interesse. Porque uma vez que a gente está no caminho da espiritualidade, buscando um crescimento espiritual diretamente com Deus, sem nenhuma máfia, sem nenhum chefone, seja da Itália ou seja família italiana no Brasil, sem nada disso. Só nós e Deus e nós. Então a gente já não tem mais tanto interesse pela guerra e pelo controle do poder dentro da congregação. Mas é bom vocês ficarem atentos, vocês que ainda estão idolatrando as grandes famílias, né, mano? Vocês que ainda idolatram, fica de olho aberto para saber o que a nova família vai fazer na direção da congregação cristã no Brasil. E tudo o que eles fizerem
vão dizer: o Espírito Santo mandou fazer. Deus mandou fazer. Só que Deus é o grande chefão. Ele que é o Deus e o Espírito Santo. Ele é que manda tudo. E as demais famílias, para se perpetuarem no poder, obedecem e fazem cumprir. E ai daquele que sair da linha e não obedecer o comando do chefone e dos chefes de família. Meu irmão, minha irmã, de certa maneira, engraçado. Triste, porque muitos ignoram esta faceta. Mas a relação que tem a organização da congregação com o sistema organizacional da máfia italiana é muito, muito grande. E eu confesso, sempre assisti os filmes da máfia e sempre gostei da organização. E eu não sabia porque até esse dia, né, que eu fui chamado a atenção vendo assim e conversando a esse respeito. Para aqueles que concordam, vão só constatar, né? Mas para aqueles que não concordam e continuam na visão cega, ou quer dizer, na ausência de visão, né? Cego pelo fanatismo, é uma semente plantada. Começa a prestar atenção e você vai ver. Fica de olho na nova liderança, no grande chefão agora, e vê o que vai acontecer. Muitos vão falar, é a graça do Filho de Deus, é a obra de Deus. Meu irmão, quem é o teu Deus quando você fala que isso é obra de Deus? Quando você chama de caminho santo, presta atenção. A santidade é uma coisa, a organização de família é outra. Mas deixemos isso para o tempo. Aqueles que têm olhos, que vejam. Aqueles que têm ouvido, que ouçam. Mas essa é a realidade. Comentem aí, meus irmãos, o que vocês acham. Deixa aí uma mensagem, concordando ou discordando, mas é só uma reflexão e uma constatação que eu tive há tempos atrás. Eu e o nosso ancião, irmão ancião, amigo, conversando acerca desse assunto. Fiquem todos na santa, gloriosa paz do nosso Criador e Deus. Amém.